Obrigado. Senadora, a apresentadora Márcia Lasmar, nesse momento, também tem uma pergunta a fazer ao senhor. Claro, com prazer. Candidato Eduardo Braga, eu gostaria de saber se existe no seu governo a previsão de programas para investir na ressociabilização das mulheres, já que cada vez mais a gente vê mulheres envolvidas no mundo do crime. Claro, não só para as mulheres, mas também para os homens. No nosso governo, quando eu estive no governo, eu construí novos presídios, deixei inclusive em obras o presídio de Maués. Hoje, quase 5 anos depois, o presídio de Maués continua em obras, ele não foi concluído. Não é? Nós estamos com uma população prisional muito maior, porque o Ronda dos Bairros prendeu todo tipo de crime, de delito, sem fazer uma triagem, aquilo que deveria ser imediatamente liberado para um trabalho social. Às vezes, um jovem embarca num crime, num delito, muitas vezes até por influência. E claro, tem outros que são criminosos, são praticantes de crimes hediondos. Esses precisam ser selecionados corretamente e cuidados de uma forma especial. Agora, se você não tiver uma política estratégica voltada para a questão do combate ao crime na infância, na adolescência, para a recuperação das mulheres que porventura tenham incorrido em crime, se não tem uma divisão entre os bandidos de alta periculosidade e os bandidos de crimes de menor relevância, se não há construção de novos presídios, o que acontece? Acontece o amontoamento desses presos em condições desumanas. Tem aqueles que dizem que bandido preso, bandido bom é bandido morto. Né? Eu acredito que ninguém nasceu bandido. Todos nascemos ingênuos e filhos de Deus. Se alguma coisa aconteceu, foi ao longo da vida falta de política pública, falta de acompanhamento familiar, falta de educação para que você possa educar o seu filho de forma correta. E na democracia é função do Estado também ressocializar aqueles que porventura cometeram crimes. É claro que existem menores de idade que cometem crimes hediondos, que precisam ser tratados de uma forma diferenciada. É claro que existem bandidos que são contumazes, que são reincidentes, que já têm 10, 15, 20 passagens pelo presídio. Além disto, de saber separar o joio do trigo, é preciso trazer novas tecnologias. Existem presos que podem responder com tornozeleiras eletrônicas, aonde você delimita a participação dele na cidade e você controla e monitora 24 horas por dia a posição daquele determinado criminoso, sem que ele esteja obrigatoriamente dentro do presídio. Ou seja, há uma série de inovações tecnológicas e uma série de políticas públicas. Fazer segurança pública não é só amontoar preso, não é só amontoar bandido, é ao mesmo tempo ter políticas sociais de um lado, ter policiamento ostensivo e preventivo e ter políticas de ressocialização daqueles que cometeram crime e que têm a chance e a oportunidade de serem recuperados para a sociedade. Eu convido o senhor nesse momento para a gente ir até a zona norte da capital acompanhar a pergunta de um telespectador ao vivo aqui na tela. Tatiana Sobreira. Olá, Tatiana. É isso aí, Amaral. Olá. Seu nome e sua profissão? Delmo Barbosa. Seu Delmo, qual é a sua profissão, seu Delmo? É cobrador urbano. Qual é a sua pergunta para o senador Eduardo Braga? Senador, nós moramos aqui há bastante tempo, nós não temos título definitivo no nosso terreno. Qual a sua proposta de governo? Bem, Tatiana e o companheiro da Zona Norte, quando nós estivemos no governo, nós tivemos a preocupação de priorizar a Secretaria de Assuntos Fundiários e o ITEAM e distribuímos mais de 50 mil títulos definitivos, inclusive na cidade de Manaus. Exatamente por entendermos de que Manaus é uma cidade que tem problemas fundiários gravíssimos. Agora, essa questão fundiária não é apenas importante para a cidade, ela é fundamental na zona rural. O setor primário do Amazonas tem sido vítima de uma situação que envolve tanto os governos municipais, governos estaduais e o governo federal. O Terra Legal precisa ser mais ágil,
para documentar e titular as terras públicas federais no interior, para que nós possamos dar crédito agrícola e manejo florestal para esses trabalhadores do setor primário. Da mesma forma, o governo do Estado precisa ser mais ágil, mais eficiente com o ITEAM para fazer com que este agricultor, este produtor possa ter acesso ao crédito, seja do PRONAF, seja da FEAM, seja créditos inclusive com relação ao manejo florestal. Há um espaço muito grande nessa direção e eu lamento porque nós vínhamos avançando com a Zona Franca Verde, isso tudo parou e nós precisamos retomar. Seja no perímetro urbano, na cidade de Manaus, como foi a pergunta do companheiro, na Zona Norte, seja na nossa zona rural, para que o setor primário e a agricultura possa ser retomada no nosso estado. Eu queria falar agora, só um minutinho, Mário, eu queria falar agora sobre política econômica, principalmente desenvolvimento econômico e meio ambiente. Tem duas questões. Primeiro, o Polo Industrial de Manaus, com a aprovação da PEC da Zona Franca, e que deve ser agora promulgada no Congresso Nacional, e também recursos hídricos, gestão dos nossos recursos hídricos. De que maneira agora a gente deve desenvolver uma atividade econômica que possa, nos próximos anos, ser tão importante quanto a Zona Franca e associar isso ao desenvolvimento do nosso meio ambiente? Eu quero primeiro agradecer a pergunta, é uma pergunta muito inteligente. Primeiro, nós estamos finalmente, Mário, tendo tempo, porque com mais 50 anos para a Zona Franca, nós não vamos precisar ficar toda hora correndo atrás da prorrogação e nós vamos ter tempo para que a classe política, a classe empresarial, as lideranças, os movimentos sociais possam trabalhar projetos alternativos e projetos de consolidação. Eu acho que a Zona Franca ela pode ter consolidação de inovação tecnológica, de ciência e tecnologia nos produtos que nós temos e nós podemos ter modelos alternativos como petroquímica, plásticos, ureia, potássio com a silvinita, que nós não conseguíamos porque todo o tempo nós tínhamos que estar tentando prorrogar a Zona Franca e criando mecanismos. Isso é preciso fazer justiça à presidenta Dilma.